melhores leituras de 2025, na minha opinião. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso Costa, sou advogado apaixonado por livros. Você está no Justiça Literária, onde a literatura e a justiça se juntam. Um pouquinho atrasado, quero desejar já um 2025 maravilhoso para você. 2025 foi um ano de início do meu canal, de adaptação. Eu li apenas 25 livros, além dos livros técnicos e outras leituras. A leitura da Bíblia, que eu não considero. Hoje eu quero mostrar as minhas 5 melhores leituras. Na verdade, tem 6, né? Eu considero uma como uma continuação da mesma história. De Conceição Evaristo Ponciá Vivêncio. É uma história cativante, escrita da autora, é uma escrita poética, carregada de sentimento, carregada de muito significado, baseadas na experiência. Inclusive, criou um termo que se chama escrevivência, se não me engano é esse termo, onde ela pega um grupo étnico, que ela escreve muito sobre a questão do racismo estrutural, e ela traz uma história, uma moça chamada Ponciá Vivêncio, que sai de uma zona rural em busca de uma vida melhor na cidade grande, e no entanto as coisas não saem como deveriam. É uma escrita carregada de sentimento, muito diferente do que eu estou acostumado, mas vale a leitura. É um livro fininho, você lê bem rápido. É a busca de progresso. A pessoa sai da zona rural, tenta se estabelecer na cidade, no entanto as dificuldades e desafios que a cidade impõe a vida dela, sua família, seu irmão, são muito grandes, se coloca muitas vezes em situações onde as coisas, infelizmente, não dão certo. É um livro carregado de dor. Eu não gosto muito de livros pessimistas, mas é um livro um pouquinho pessimista. Vale a pena você ler, porque realmente é um livro muito bom. Em quarto lugar está um livro do autor muito conhecido, Mestre King. Eu não gosto muito de livros de tons sobrenaturais, pessoalmente, mas eu gostei muito deste. Ele é muito na pegada do Stranger Things, é muito semelhante à história, mas eu adorei a escrita do autor, adorei a história. É um livro que ele não é complexo, não é cheio de voltas, que muitas vezes é uma reclamação de alguns leitores que eu vejo do Stephen King, de grupos de personagens onde se dá volta, se perde. Aqui não, é uma narrativa bem amarrada, bem construída. Tem uma série que saiu se eu não me engano, é MGM Plus ou Paramount Plus. Aqui nós temos um policial, ex-policial, que está mudando de vida, buscando uma nova vida, e ele vai para uma cidade, acaba virando policial nessa cidade, e ele descobre, por acaso, a situação de um menino, que ele é superdotado. E esse menino, ele é levado à força para um lugar chamado O Instituto. Nesse lugar, ele se depara com diversas outras crianças que têm dons sobrenaturais, especialmente a telecinese e a telepatia. E eles estão ali contra a sua força. Existe uma organização que os força a fazer coisas que eles não querem. E, infelizmente, cada vez mais esses meninos, essas crianças vão se vendo sem saída, mas esse menino, ele é diferenciado, como ele é um superdotado, ele é muito inteligente, apesar de não ter a telecinese ou a telepatia tão forte, ele consegue encontrar maneiras de chegar até esse policial, tentar livrar todos os seus amigos do Instituto. Se você quer uma aventura aqui cheia de sobrenatural, que não é um sobrenatural absurdo, né? É realmente na pegada do Stranger Things, é um sobrenatural que eu digo leve, né? Não é terror, realmente eu considero mais como um suspense, mais como um thriller, e eu gostei muito. Recomendo que você leia, muito top. Em terceiro lugar, eu vou colocar este livro, que eu tenho que fazer uma resenha, eu ainda não consegui fazer, O Julgamento de Mirror Creek. Esse livro, ele não é um livro que, de repente, muitas pessoas vão gostar dele. É um livro bem diferenciado, é uma experiência nova, onde você lida com grupos de personagens, você vê o ponto de vista de cada personagem no meio de um julgamento, onde nós temos um acidente com a morte de uma criança e outra pessoa, e nós temos uma mãe sendo julgada como se fosse ela a culpada de ter gerado esse acidente. Nós vemos o ponto de vista de vários personagens, por isso que eu não consegui fazer a resenha, porque eu quero fazer uma resenha bem feita dele. E é surpreendente, porque
Cada personagem tem seus segredos, tem os seus mistérios, cada personagem tem as suas razões, as suas motivações, que existem outras discussões também, como preconceitos, como a questão do autismo, de mãe de autista. E não é uma história linear, é uma história onde você vê vários pontos de vista e só no final é que você vai conseguir entender o que aconteceu e quem é o culpado desse acidente. E ainda temos consequências trágicas devido a tudo o que acontece durante o julgamento, antes do julgamento. É um livro que é da autora Andy Quinn, é um livro top, uma inovação, ele te prende, mas não é uma história linear, é uma história vista de personagens variados. Então, de repente, pode desagradar alguns, mas agradar outros. Eu vou trapacear. Em terceiro lugar, eu vou colocar 2 livros, mas é da mesma série, né? Advogado Porta de Cadeia e Veredito de Chumbo, de Michael Connelly. Gente, eu amo Michael Connelly. Esse cara, ele é muito bom. É a série do Mickey Haller, um advogado criminal que tem série na Netflix. Tem também adaptação em filme, O Poder e a Lei. Já tem resenha do Advogado Porta de Cadeia, você pode conferir aqui no card. Você clicando aqui não vai sair do vídeo, vai ficar ali embaixo, você assiste depois. Gente, a escrita do Connelly é muito leve, pega e te prende. Tanto o Advogado Porta de Cadeia, que está republicado como O Poder e a Lei, e o Veredito de Chumbo, que seria a sequência, pode ser lido separadamente. Você não precisa ler um e nem o outro. Existem outros livros, no Brasil nós temos 5 livros publicados, mas já existem 8 livros do Mickey Haller. A série, ela adapta muito dos livros, ela mistura um pouquinho de cada livro, porque o Michael Connelly, ele, na medida da ação, dos fatos que vão ocorrendo, ele vai explicando como é ser um advogado criminalista. Ele explica conceitos, ele explica a questão da culpa, a questão de como lidar com isso, ao mesmo tempo que ele te entrega uma ação muito definida, realmente parece que você está assistindo um seriado de televisão. Tanto um quanto o outro são livros que você começa e não vai querer parar de ler, porque eles têm uma forma realista de se retratar o dia a dia de um advogado criminal, sem falar que o Mickey Haller é um personagem cativante, ele é um personagem inteligente, ele está sempre um passo na frente do leitor, ele conta a história em primeira pessoa, mas ele está sempre um passo à frente, a gente não consegue ver muito bem o que ele está fazendo, e só depois que ele faz é que a gente se surpreende. Eu gosto muito do Mickey Haller, as tiradas do Michael Connelly aqui são sensacionais. Então, em terceiro lugar, eu não podia deixar de colocar os 2 livros, e eu já vou colocar o outro livro, a sequência desses, vai estar na leitura agora do início de 2025. Em segundo lugar, eu tenho um livro aqui, que também tem resenha aqui no canal, você pode também conferir aqui no card, aqui do ladinho, Pactos Mortais, de Steve Cavanagh. Que livro muito sensacional, gente, que livro maravilhoso. Esse livro, ele é, para quem está de ressaca literária, é fantástico, ele te envolve, é extremamente envolvente, a história é muito inteligente. Aqui nós acompanhamos uma história de luto, dor e vingança. Nós temos 2 mães que perderam suas filhas de forma trágica, de uma forma violenta, elas não se conhecem, e elas acabam se cruzando através de uma série de eventos, e elas combinam, então, de fazer justiça com as próprias mãos. Uma vai matar o inimigo da outra. E é claro que isso não é tão simples quanto parece. É um livro que ele tem toda a pegada de thriller, e ele também tem uma questão filosófica muito importante. Você é capaz de matar alguém que você não odeia, não conhece, não sabe a história, porque você tem outra pessoa que você quer matar? Nós temos uma terceira mulher que também mostra a história dela, de um atentado violento que ela sofre, e à medida do tempo a gente parece desconectado da história, mas depois isso se entrelaça lá na frente. O Steve Cavanagh te surpreende. Olha, é um livro sensacional. Vale a pena que tá no top. E em primeiríssimo lugar, o meu livro preferido de 2025, não tem como não ser o Ken Follett. Eu amo Ken Follett. E aqui eu tenho o Crepúsculo e Aurora, que também tem resenha. Toca aqui no card que você vai ver depois. O Crepúsculo e Aurora é um prequel de uma pentalogia
do livro mais conhecido do Ken Follett, que é Pilares da Terra. Esse livro ele se passa muito tempo antes, seria na época das invasões vikings da Inglaterra, e ele conta a história de 3 personagens, que é a Ragna, uma princesa da Normandia, Edgar, um construtor de barcos, e um monge que quer educar o mundo, quer ensinar as pessoas a ler. Gente, que livro maravilhoso, é um livro que é emocionante. Gente, esse sim é um livro que ele não tem barriga, ele não tem momentos que você fica cansado de ler, ele tem suspense o tempo todo. É claro que é uma história longa, se passam alguns anos, então tem muita coisa que acontece, é uma ficção histórica, então ele usa personagens verdadeiros, como também ele criou personagens fictícios para contar a história que originou a cidade de Kingsbridge, que é a grande cidade de Pilares da Terra, onde se constrói a catedral um tempo depois. É uma história para você se emocionar, para você chorar, para você se envolver, para você se apaixonar, assim como é uma história para sentir nojo, raiva dos personagens, dos vilões. Você quer um livro para aprender, crescer e também se envolver, com certeza o Crepúsculo e a Aurora é um dos livros. Estes foram os melhores livros que eu li em 2025. Para você que quer ver os piores livros de 2025, é só você clicar aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.